Salve família, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês os movimentos que o mercado Forex entregou na semana passada. Tive duas ótimas oportunidades no EURNZD e no GBP CHF, certo? E eu vou mostrar exatamente por que eu tomei essas decisões. E bora pro vídeo. Então, na segunda-feira era feriado, né, nos Estados Unidos e no Reino Unido, então o mercado não tinha volume. Porém, deu minha configuração, eu executei. Primeiro foi no LNZD, que no primeiro dia ficou praticamente travado, não saiu do lugar. Porém, na terça-feira ele desenvolveu direto pro meu take profit sem susto, lindo, lindo, lindo. Porém, foi no ponto certo, saiu no ponto certíssimo, depois o mercado reverteu. E se eu tivesse segurado a posição, iria me estopar. Porém, com muito empenho, muita técnica, eu saí no ponto ideal e consegui lucrar, certo? Agora no GBP CHF eu passei um calor, cara, um calor, porque eu quase fui estopado. Se meu stop loss não tivesse no ponto certo, na estrutura correta, eu tinha sido violinado e depois o mercado iria desabar para o meu take profit. Mas no final de tudo deu tudo certo e vamos pro gráfico, eu vou mostrar para vocês o passo a passo dessas duas operações, beleza? Vamos lá. Então vamos lá, galera. A primeira operação aqui que eu vou mostrar para vocês foi o EURNZD, que foi uma compra, certo? E, cara, o diferencial aqui foi saber aonde sair, porque depois que eu saí, o mercado simplesmente despencou e eu ficaria putaço com o resultado. Mas, bora lá. Primeiramente aqui no EURNZD, eu estava enxergando aqui uma compra, certo? Qual foi minha visão aqui? O que estava me fazendo querer comprar esse ativo? Lembre-se que o mercado funciona como um cabo de guerra. Quem tiver mais força, quem tiver mais, puxar mais forte, vai conseguir ganhar, né? A batalha, correto? E nesse caso aqui, eu estava apostando a favor do euro, né? Que ele iria se valorizar. Então, eu estava visando compras. E o porquê disso? Bom, primeiramente, eu teria aqui uma estrutura vendedora no gráfico do semanal. Como vocês podem ver, vendedora, certo? O mercado veio, fez esse teste aqui. Eu estava especulando que ele fazeria uma falha de estrutura, né? Que ele falharia em desenvolver um fundo mais baixo. Então, eu estava especulando que ele fazeria esse movimento, correto? Então, eu estava apostando contra o semanal, beleza? Se eu vim aqui para o gráfico do diário, no gráfico diário, vocês podem ver que o contexto aqui já é diferente. No diário, a estrutura de longo prazo era altista. Essa aqui é minha estrutura principal, esse topo e esse fundo. Tudo aqui dentro dessa estrutura principal é a estrutura interna de mercado, não me interessa, certo? Não interessa, é isso aqui, ó. Essa é a minha estrutura principal. Então, compra, tá visando compra. Qual que é o próximo passo? É eu identificar aonde eu vou comprar. Qual que é a minha região de interesse que eu posso usar como suporte para me fazer uma compra? Bom, no meu operacional existe uma regra que o preço tem que ter pelo menos 3 toques com o corpo da vela para me identificar uma zona de interesse válida. Eu posso marcar ela no semanal ou no diário, certo? Então eu peguei esse retângulo aqui, identifiquei seguintes toques. Eu identifiquei esse toque, esse toque, esse toque, esse toque, esse toque. Pô, toda vez que o mercado estava abaixo dessa região, ele rejeitava e caía. Quando ele estava acima, ele subia. Olha só, subia, aqui ele caiu. Então, quando o mercado veio e testou aqui, eu olho para trás e percebo, bom, quando ele está acima, ele sobe, quando ele está abaixo, ele desce. Então, aqui seria uma área para mim poder comprar, certo? E o mercado estava exatamente em cima desse suporte, que também tinha uma confluência aqui que eu chamo de número psicológico, número redondo, ou o povo aqui no Brasil chama de número bola, entendeu? Que são níveis aonde o preço tende a ter rejeições, impulsos mais fortes, confluídos com suporte e resistência, né? Pode ser uma confluência muito assertiva, certo? Então, eu tracei essa região aqui de suporte. E qual que foi o próximo passo? Eu identificar uma rejeição, que foi esse bullish engolfo aqui de alta. Isso no gráfico diário.
certo? Como eu opero o suporte e resistência? Eu tenho que ter uma rejeição clara na resistência ou no suporte. No caso aqui eu quero comprar, então eu tenho que ter uma rejeição clara no suporte. O preço tem que me mostrar que aqui ele vai ser suportado. Você entende? Por exemplo, o preço chegou na minha região, correto? Segurou, não conseguiu passar para baixo dela. No dia seguinte, vem uma vela contrária de alta, engolindo o candle anterior. O preço está me dizendo que, basicamente, ali o preço parou. Entrou compradores. Ele não conseguiu continuar abaixo. Eu tive uma rejeição. O preço sentiu essa região, certo? E o candle fechou dessa forma aqui com um bullish engulf. Aqui foi o sinal verde, sabe? Sinal verde para mim pensar, pô, eu vou comprar esse ativo. Mas eu não posso simplesmente pegar aqui, né? Só um segundo, é aqui ó, long. Pegar aqui e comprar diretamente no gráfico diário. Por quê? Porque meu stop vai ficar muito caro. E o risco-retorno, né, a razão risco-recompensa, não vai compensar. O que eu tenho que fazer? Continuar baixando o time frame para mim poder ter um stop loss menor e um risco-retorno maior. Foi o que eu fiz. Fui lá para o gráfico de 4 horas, né? E identifiquei uma coisa muito interessante, que é outro gatilho que eu uso para entrar nas operações, que é uma mudança de estrutura. Olha só, o preço estava em uma tendência de baixa no gráfico de 4 horas, né? Ele veio e rompeu esse fundinho aqui, esse topo no caso, né? Caracterizando um alinhamento com o gráfico diário e retestou a minha área de interesses, no caso, meu suporte. Então, eu tinha um suporte, eu tinha uma mudança de estrutura, eu tinha um gráfico do diário em alta. O que eu aguardei aqui? Novamente, uma nova rejeição. O gráfico tem que me mostrar que aqui ele vai rejeitar, porque aí eu posso ter confirmações para ir ao favor, certo? Então, eu tive esse primeiro candle rejeitando, esse segundo candle formando um doji. Aqui eu vi que o mercado realmente estava já indeciso, tinha sentido essa região. Para mim entrar, o que eu aguardo? Um engolfo. Meu gatilho principal é o engolfo. A cereja do bolo, depois de tudo. Sabe quando o confeiteiro faz o bolo, um bolo maravilhoso, um bolo de casamento, e vem com a cerejinha e coloca em cima do bolo, que é o toque final? Então, é a cereja do bolo. Sem engolfo, eu não entro na operação. É a cereja do bolo. E eu tive exatamente isso aqui, ó, um bullish engulf, confluindo também com o padrão de candlestick que eu chamo de Morningstar, né? Eu chamo não, todos chamam de Morningstar, que são esse padrão aqui de 3 velas. E eu entrei na operação, né, de uma segunda-feira no feriado. O mercado não desenrolou, ficou aqui, ó, travado. Quando o mercado abriu novamente na terça-feira, ele disparou, pegou meu take profit. E eu saí aqui com 2 para 1, o mínimo que eu pego. E foi linda essa operação, linda, linda, linda. Então, essa foi a operação no EURUSD, certo? E agora vamos lá para o GBP CHF. Mas antes disso, eu espero que vocês se inscrevam, deixem um like, vai me ajudar bastante. Quero bater os 100 inscritos até o final do ano. Agora vamos lá pro GBP CHF. Já estamos aqui. E o que foi... Qual foi minha decisão para vender esse ativo? Primeiramente, já de cara aqui eu já consigo identificar que o semanal é baixista, é vendedor. Olha só essa estrutura vendedora, certo? Já havia identificado essa área de interesse aqui com 1 toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques. Já havia identificado uma rejeição e um impulso para baixo. Então, aqui na minha visão, eu queria que continuasse essa impulsão visando essa estrutura aqui como alvo, correto? Não que eu queria colocar meu alvo aqui, não, mas como movimento natural do mercado, né?
que é fazer topos e fundos descendentes em uma tendência de baixa e topos e fundos ascendentes em uma tendência de alta. No caso aqui, foi isso só que eu vi, certo? Agora, quando desce para o diário, fica mais nítido. Eu tenho aqui no diário. Diário, a estrutura também era baixista, olha só. Eu tinha aqui o preço altista. Nesse movimento aqui, ele inverteu a estrutura para baixa, né? Voltou e testou essa região de interesse. E é uma resistência muito forte, nítida. Olha só, um toque caiu, toque caiu, toque subiu, toque caiu. O mercado já havia dado um gatilho de operação bem aqui, ó. Bem aqui, porém não desenvolveu completamente. Se eu tivesse pegado aqui, eu teria ficado vários dias aqui, ó. Vários dias aqui. 1, 2, 3, 4 dias aqui para me pegar essa operação para ele desenvolver. E nessa operação aqui, eu acho que eu peguei, viu? Eu peguei essa operação aqui, o mercado desenvolveu, depois voltou tudo e me tirou aqui no break-even. Se eu não me engano, era numa sexta-feira e eu não quis ficar posicionado por conta do swap. E swap, para quem não sabe, é a taxa que a corretora ali te cobra para manter sua posição aberta, né? Do dia para o outro ou no final de semana. Então é a taxa da corretora. Nada é de graça nesse mercado, certo? Porém, para eu ter saído aqui, não muda o meu viés. Minhas estruturas são de baixa. Então eu aguardei algum gatilho no time menor para mim continuar vendendo. Porque eu já tinha rejeições aqui. Eu já tinha entrado na semana passada. Então eu já tinha aqui dojis, rejeição na média, rejeição na área de interesse, rejeição em tudo quanto vocês imaginar. Então, o que eu fiz foi descer aqui para o gráfico de 4 horas. Eu identifiquei essa estrutura vendedora. Olha só, identifiquei essa estrutura aqui, correto? Eu identifiquei um reteste, identifiquei várias rejeições de preço, correto? Eu aguardei algum tipo de gatilho. Bom, se eu não me engano, eu peguei essa operação aqui na terça-feira. Terça ou quarta-feira. Vamos ver aqui, é dia 27 que eu peguei essa operação. Vamos olhar aqui no calendário. Quarta-feira que eu peguei essa operação, certo? Eu tive esse bearish engolfo aqui, né, envolvente, muito forte, engolfou nesse aqui no anterior. Eu entrei na operação com stop loss acima dessa estrutura. O mercado veio, cara, nossa, me passou muito aperto. Veio, quase me estopou e pum, desenvolveu para baixo. Eu peguei um risco retorno de 2 para 1, mostrando para vocês que a importância de seguir a tendência, a importância de ter o stop loss com espaço bem posicionado, principalmente no mercado de Forex, cara, que tem movimentos muito agressivos e um stop muito pequeno você vai ser stopado muito facilmente, né? Principalmente aqui no swing trade. Então, uma boa operação, uma operação a favor da tendência, sem segredo algum. E vocês podem ver quando é uma operação a favor, o mercado desenvolve muito facilmente, certo? Então, essa foi as duas operações que eu peguei na semana. Fui na minha continha pessoal, que eu tô crescendo ela, com operações e aportes. E se vocês quiserem um vídeo para mostrar como é que tá ela, quanto que eu aportei, quanto que eu lucrei, vocês comentem abaixo. Comentem abaixo também se vocês pegaram alguma operação na semana, seja qualquer par, seja qualquer estratégia. Comentem aí que eu quero saber.